Olá, olá, tudo bem? Dando seguimento ao estudo de direito constitucional, vamos lá então em constitucionalismo. Hoje, constitucionalismo, o que é constitucionalismo? Constitucionalismo é todo movimento político, social, jurídico que busca o quê? Que busca catalogar direitos, que busca limitar o poder do Estado. Então, movimentos que buscam catalogação de direitos e limitação de poderes. Isso é constitucionalismo. Como assim movimentos? Ora, toda vez que o povo se revolta, não só o povo como um todo, mas parte da população, ou a população inteira, ou classes de pessoas se revoltam, clamam, reivindicam por direitos e isso acaba interferindo na Constituição, isso é movimento constitucionalista. Nós vimos a reforma da Previdência, quando ocorreu a reforma da Previdência, agora a reforma administrativa, que tanto se fala. Isso que são movimentos de parte da população, de classes, não sei, que culminam, que desaguam na Constituição. Isso é constitucionalismo, tá? Então, movimento político, jurídico e social que busca limitar o poder do Estado ou catalogar direitos, certo? Que busca trabalhar o poder do Estado, que busca trabalhar os direitos que estão estabelecidos na Constituição. E como ele é feito? Ele sempre é feito de forma escrita, em um documento escrito, e um documento rígido e um documento supremo. Que hoje, que se denomina de Constituição, um documento rígido, escrito e supremo, esse documento ele é denominado de Constituição, porque uma lei é um documento escrito, mas não é um documento rígido. Por que ele não é um documento rígido? O que significa a rigidez de um documento normativo? É difícil alteração. Uma lei é de fácil alteração. A Constituição ela é de difícil alteração. Precisa ter aprovação na Câmara dos Deputados em 2/5 por 3/5 de votos, em duas votações por 3/5 de votos, no Senado Federal em 2 votações por 3/5 de votos. Então é um documento difícil. Já uma lei ordinária, por exemplo, altera-se por maioria simples e uma votação em cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, o movimento constitucionalista ele busca chegar até a Constituição. Ele quer colocar direitos na Constituição, ele quer trabalhar os direitos que estão na Constituição, ou ele quer limitar, frear o Estado, né? Por exemplo, o habeas corpus é um freio ao Estado, tá bom? Documento rígido, escrito e supremo que hoje se denomina, que se chama de Constituição. Aqui vem o princípio da supremacia da Constituição que nós vimos já na aula passada, tá bom? Fases do constitucionalismo. O que acontece? Quase sempre, quando ocorreram movimentos no mundo, grandes movimentos, marcantes movimentos, esses movimentos, quase todos eles acabaram repercutindo em constituições, tá bom? Então, uma guerra, por exemplo, surgiu uma guerra, depois veio uma Constituição, tá? Então vamos lá. Primeiro, a doutrina ela fala em várias fases de constitucionalismo. Uma das fases de constitucionalismo que ela fala é o constitucionalismo da antiguidade, né? Constitucionalismo antes de Cristo. Mas quer dizer que antes de Cristo tinha Constituição? Não é que tinha Constituição, mas existia uma forma de limitar o poder daquele que tinha poder. Então os doutrinadores, os estudiosos do direito constitucional, eles dizem que o quê? Aquele que limitava o poder do rei, do soberano, lá antes de Cristo, aquele cara estava exercendo uma espécie de constitucionalismo, certo? Então, diz a doutrina que antes de Cristo os profetas exerciam uma espécie de constitucionalismo, porque eles controlavam os atos do rei, eles diziam quando o rei estava certo, como o rei devia agir, o rei, o soberano, o imperador, não sei, a pessoa que detinha o poder, ele dizia, e ele dizia também, não, a pessoa que tem direito a tal situação, não tem direito a fazer isso, ele dizia, conforme o quê? Qual era a base dele? Ele falava com base nos mandamentos proféticos,
ele fazia com base em Moisés, na lei de que Moisés recebeu de Deus, eles faziam com base nisso, tá bom? Isso diz a doutrina, né? A gente não sabe, mas a doutrina classifica essa atuação do profeta verificando se o rei, o soberano, estava de acordo, agindo, se as pessoas estavam agindo de acordo com o que dizia a lei, a divina de Deus. Isso era uma espécie de constitucionalismo, tá bom? Doutrina menciona isso. O constitucionalismo clássico, uma segunda fase, constitucionalismo clássico ou da Idade Média. O que é o constitucionalismo clássico ou da Idade Média? Aqui nós já avançamos, né? Antes nós estávamos antes de Cristo, agora nós já estamos em 1215 depois de Cristo, né? Na Inglaterra, o rei João Sem Terra, a Magna Carta de 1215. A Magna Carta de 1215 foi a primeira Constituição escrita que nós temos notícia no mundo. A Magna Carta, a Constituição mais antiga que tivemos notícia. A Magna Carta, ela foi assinada não porque ele quis, porque ele era bom, porque ele queria cuidar do povo, não, porque fizeram, né? Encheram tanto o saco do rei João Sem Terra lá que ele assinou a Magna Carta. Mas quem fez isso? Foi um movimento da igreja, de parte da sociedade da época, dos barões. Por quê? Porque o rei estava tributando pesadamente, o rei estava confiscando bens, o rei não estava respeitando a liberdade das pessoas, o patrimônio das pessoas. Então, parte daquela população se rebelou contra o rei João e fez com que ele disse: ó rei, ou você assina uma constituição aqui que está dando o direito para o povo, parte do povo, não posso dizer que é para o povo, porque não é para todo mundo, né? Muitas pessoas não tinham direito, mas aquelas classes poderosas, eles queriam ter direitos estabelecidos. Então o senhor assina aqui, o senhor vai assinar aqui, ou nós vamos depor o senhor aqui, nós vamos tirar o senhor do poder. E daí foi que o rei João então assinou a Magna Carta de 1215. Maravilha! Na sequência ainda fala de um constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno ele também é fruto de revoluções. Quais revoluções? Eu estou dizendo que sempre houve assim uma revolta, um descontentamento. Quando tem um descontentamento do povo, isso acaba interferindo na Constituição. Isso é constitucionalismo. Por exemplo, hoje o pessoal pede aquele movimento lá de prisão de segunda instância, lembra? Que parte da população queria, né? Que o condenado a partir do segundo grau, a partir de uma segunda condenação já fosse cumprir pena. A Constituição veda isso, a Constituição não permite isso. Só que existem movimentos constitucionalistas, ou seja, existe um constitucionalismo que quer que isso aconteça, que quer que se altere a Constituição nesse ponto. Tá? Ah, mas isso pode, professor? Em regra, eu creio que não pode, porque direitos fundamentais são cláusulas pétreas, tá? Mas isso a gente pode conversar em outros lugares, tá bom? Mas, enfim, o constitucionalismo moderno. Mas o constitucionalismo moderno, enfim, ele veio do quê? Ele é fruto das revoluções liberais. Mas quais foram as revoluções liberais? Ora, a Revolução dos Estados Unidos da América, lá em 1776, os Estados Unidos não queria mais ser colônia da Inglaterra, ele queria ser um país independente e ele se revoltou. E a partir dali eles declararam a independência da Inglaterra e como forma de se estruturar, de se organizar, eles fizeram o quê? Eles se deram uma Constituição. Mas isso mais à frente lá, em 1787 eles se deram então essa Constituição dos Estados Unidos, que inclusive está até hoje, é a mesma Constituição dos Estados Unidos. Nós já estamos na 8ª Constituição, eles estão na 1ª Constituição ainda. Então a Constituição dos Estados Unidos ela é fruto de um movimento constitucionalista. Qual é o movimento constitucionalista? A Revolução Libertária dos Estados Unidos de 1777. Mas também tem outra revolução libertária, revolução liberal, muito famosa, muito conhecida, que é a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, para nós aqui que estudamos direito constitucional, ela é constitucionalismo. A Revolução Francesa de 1789 foi um movimento constitucional que resultou numa declaração dos direitos do homem e do cidadão, declaração dos direitos do homem e do cidadão, que não era a Constituição, mas trazia direitos ali de 1789, do mesmo ano da Revolução, e também a Revolução Francesa de 1789,
ela desaguou, ela culminou, ela trouxe a Constituição Francesa de 1791, tá bom? Foram então movimentos, revolução, guerra, briga, encheção de saco, acaba mexendo na Constituição. Isso a gente vê no país, no Brasil, a todo momento, né? Que as pessoas querem que mexa na Constituição. As pessoas começam hoje com Instagram, com Facebook, com Twitter, não sei o que, criticar certas normas da Constituição, certos atos, certos fatos que ocorreram na vida. Eles não concordam com aquele fato que ocorreu na vida, só que para alterar aquele fato, você precisa alterar a Constituição, que é o caso do ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, ele tem uma condenação de 2º grau. Muitas pessoas querem que hoje ele esteja preso porque ele tem 2 condenações, só que a Constituição diz que não, ninguém vai ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então tem movimento constitucionalista, esse auê que a gente vê, isso é constitucionalismo. Então você consegue identificar hoje um constitucionalismo? Sim, esse é um exemplo. Reforma da Previdência, tá? Tudo que vai mexer em Constituição são movimentos constitucionalistas. Maravilha! Constitucionalismo moderno. Depois nós chegamos numa fase de neoconstitucionalismo, é o que nós vivemos hoje. Ou então constitucionalismo contemporâneo. É o atual constitucionalismo. O que é esse neoconstitucionalismo? Ora, esse neoconstitucionalismo foi o seguinte, tá, mas isso decorreu de uma revolução, decorreu de alguma coisa? Sim, isso decorreu de uma revolução, decorreu de alguma coisa. De qual revolução? Da Segunda Guerra Mundial. Isso vem da Segunda Guerra Mundial. Houve uma mudança no direito, na visão do direito, em tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial houve desrespeito da pessoa humana, houve um profundo desrespeito. As pessoas foram submetidas a experiências, a campo de concentração, foram eliminadas milhares e milhares de pessoas. Teve bomba atômica, que daí acabou, né, com a Segunda Guerra Mundial, bomba atômica que matou milhares de pessoas, tá? Que acabou com cidades. Então, a partir daí disseram, não, tá tudo errado, nós vamos ter que repensar o direito. O que adianta nós falar em Constituição e não sei o que, e botar direitos na Constituição se está todo mundo cagando e andando para a Constituição? Não, nós precisamos mudar o paradigma, é o pensamento neoconstitucionalista, que é o pensamento de hoje, que eu falei inclusive na aula passada, né, na primeira aula, sobre supremacia da Constituição. O pensamento atual diz, não, a Constituição precisa estar no centro do sistema. A Constituição precisa, de fato, não adianta a gente falar que a Constituição é suprema, não, ela precisa ser. E todo mundo precisa trabalhar para isso. E é o que o neoconstitucionalismo busca. Ele busca o quê? Fazer com que a Constituição seja de fato respeitada, observada, que as suas regras sejam cumpridas, as suas determinações sejam cumpridas. É isso que diz o neoconstitucionalismo. E além disso, ainda essa nova fase, atual fase do constitucionalismo que a gente vive, essa nova fase, ela fez o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, e eu vou falar nas constituições ali, ela fez o quê? Ela colocou princípios nas constituições. Ela diz, não adianta mais só botar texto frio, né? Regras frias, direitos. Nós precisamos colocar valores e princípios nas constituições. Tá? Foi aí então o quê? Que colocaram, que estabeleceram o chamado lá, o famoso, que vocês vão ouvir muito na faculdade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando surgiu o princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade da pessoa humana surgiu numa carta e numa declaração da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí que surgiu o princípio da dignidade da pessoa humana. E a partir da Segunda Guerra Mundial, todas as constituições, a iniciar pela Constituição da Alemanha de 1949, ela já estampou de cara o princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo que o quê? Vem a pessoa humana, ela está em primeiro lugar, ela é o centro de tudo, tudo é em prol da pessoa, tem que respeitar o direito, tudo, o fim é o respeito à pessoa, o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso é o neoconstitucionalismo. Então o neoconstitucionalismo o que é? É uma mudança, na visão do direito e do direito constitucional principalmente, que faz o quê? Que de fato coloca, porque antes disso tinha a Constituição, mas uma lei desrespeitava a Constituição.
chegou num ponto de dizer, não, a Constituição ela é suprema e nada pode desrespeitar. Né? Quando veio o neoconstitucionalismo, essa mudança, esse movimento de pessoas a iniciar, que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, a iniciar por cartas e declarações da ONU, que deram uma mudança de paradigma, que colocaram o quê? Que estabeleceram que a Constituição deve ser o centro do sistema e mais, colocaram princípios e valores na Constituição, a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana. O que diz o princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade da pessoa humana diz o seguinte: primeira coisa, dignidade humana não é direito. Não, nós não temos direito à dignidade humana. Nós temos a dignidade humana. O respeito à dignidade humana nos é um atributo da pessoa. O momento que você, nem antes do momento que você tem vida, o momento que inicia a vida já inicia a dignidade humana. Você não tem direito à dignidade humana, você tem dignidade humana. É diferente, né? O direito vem depois. Você tem dignidade humana, tá? Nós temos dignidade humana. E o que significa princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade humana, da pessoa humana, ele diz o quê? Ele fomenta tudo, ele orienta todo o ordenamento jurídico brasileiro e ele diz o seguinte: é preciso respeitar a pessoa sobre todas as formas possíveis e imagináveis. Sobre todas as formas possíveis e imagináveis. Como assim? Você precisa respeitar a imagem da pessoa, a honra da pessoa, a integridade corporal da pessoa, o patrimônio da pessoa, os direitos relativos à saúde da pessoa, os direitos relativos à educação da pessoa. A dignidade da pessoa humana impõe o respeito da pessoa humana sobre todas as formas possíveis e imagináveis. Respeitar a escolha sexual da pessoa, isso é dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana impõe isso a mim, impõe isso a você. Né? O respeito de todos. Eu sempre falo, o cachorrinho tem dignidade? O cachorrinho tem dignidade, mas ele não tem dignidade humana. Dignidade humana só o ser humano tem. Né? O homem, a mulher, as pessoas que têm outra opção sexual, enfim, todos temos dignidade humana. O cachorrinho, por exemplo, o cachorrinho não tem dignidade humana, ele tem dignidade. Por quê? Porque tu não precisa respeitar a liberdade dele, tu deixa ele preso, tu bota uma coleira nele e sai passeando. Então ele não tem todos os atributos de respeito, tá? Ele tem respeito, ele tem dignidade, mas não, ele tem uma dignidade animal, mas não a dignidade humana. E a dignidade humana é um atributo da pessoa humana. Maravilha? Então, avançando aqui, olha só, neoconstitucionalismo, constitucionalismo do futuro. O que vinha a ser o constitucionalismo do futuro? Mas já tem um constitucionalismo, sim, já se fala, né? Hoje nós estamos no neoconstitucionalismo, né? O neoconstitucionalismo tem bastante sucesso, tem conseguido já conseguiu colocar a Constituição no centro do sistema, para você ver que a Constituição está no centro do sistema e essa jurisdição, o direito constitucional, né? A jurisdição constitucional está no centro do sistema, você vê quem está maior pauta do país, né, é o Supremo Tribunal Federal. Tudo acaba no Supremo Tribunal Federal e tudo acaba sendo discutido à luz do que diz a Constituição. Isso é o neoconstitucionalismo, tá bom? Constitucionalismo do futuro, isso já é uma teoria, né, já é um outro movimento, né, que surgiu na Argentina pelo jurista José Roberto Drome. O que ele diz? Ele diz que a Constituição, as constituições precisam trazer verdade. Não pode trazer ali falsas expectativas, mentira, né? A Constituição precisa ser um documento que traga verdade e não mentiras. Ele diz que a Constituição precisa pregar a solidariedade entre todos os povos. A Constituição precisa prever maior participação popular nas decisões do governo, segundo o constitucionalismo do futuro. E ainda ele diz o que? Esse constitucionalismo do futuro, ele fala da universalização do constitucionalismo para todos os países, todas as nações precisam ter o neoconstitucionalismo. Outra coisa, ainda cross-constitucionalismo. O que é o cross-constitucionalismo? O cross-constitucionalismo vem a ser o quê? Um outro movimento que prega o seguinte, prega
uma troca de experiências constitucionais, buscar questões, ideias, teorias constitucionais de outros países e aplicar no Brasil, outros países a pegar ideias brasileiras e aplicar lá no constitucionalismo deles lá, na Constituição deles lá. Mas como assim? Ora, o Brasil, por exemplo, né, quando foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal a questão das uniões de pessoas do mesmo sexo, qual foi um dos fundamentos que o Supremo Tribunal Federal dizer que era inconstitucional qualquer lei que impedia a união de pessoas do mesmo sexo? O Supremo Tribunal Federal ele se adotou aqui de um cross-constitucionalismo. Por quê? Porque ele buscou em um princípio do direito constitucional norte-americano dos Estados Unidos, um princípio do direito constitucional dos Estados Unidos, o quê? O princípio da busca da felicidade. O princípio da busca da felicidade ele não está expresso na nossa Constituição, ele é um princípio implícito, né? Mas lá no direito dos Estados Unidos ele é expresso e o Supremo Tribunal Federal buscou desse princípio porque as pessoas buscam, as pessoas vivem, nascem e têm toda a sua vida em busca dessa felicidade. Não pode o Estado impor com quem você vai casar, porque o Estado vai estar interferindo na sua busca da felicidade, na nossa busca da felicidade. Então o cross-constitucionalismo justamente é isso. O cross-constitucionalismo é a troca de experiências constitucionais entre os países. Mais um detalhezinho, deixa eu só aqui para repor o quadro. Só para liquidar a fatura aqui. O quadro tá meio ruim, o pincel tá meio ruim, tem que trocar. Mas enfim, eu botei lá em cima, ó, contribuições do constitucionalismo dos Estados Unidos e contribuições do constitucionalismo francês. Por quê? Porque a maior mudança, né, do constitucionalismo adveio, né, desses dois constitucionalismos. O constitucionalismo dos Estados Unidos, né, norte-americano, e o constitucionalismo francês. Por quê? Porque nos Estados Unidos criou em 1803 o controle de constitucionalidade. Isso aqui é matéria que vai ser tratada para frente, tá? Controle de constitucionalidade. Mas eles disseram que lá nos Estados Unidos, assim, ó, não adianta ter uma Constituição Suprema e tudo mais, e toda essa ideia de supremacia da Constituição, se uma lei, por exemplo, infraconstitucional, inferior à Constituição, contrariar ela, o que a gente faz? Então eles criaram o controle de constitucionalidade, ou seja, um procedimento que toda vez que você identificar uma lei contrária à Constituição, tem a possibilidade de pegar essa lei e jogar fora, colocar no lixo. Nós adotamos. O Supremo Tribunal Federal, 70% das leis que chegam para que o Supremo Tribunal Federal analise, de 10 leis, vamos dizer, que chegam no Supremo Tribunal Federal, para ele analisar a constitucionalidade, 7 contrariam a Constituição, 7 são jogadas no lixo. A cada 10, 7 são jogadas no lixo. 70% então. Tá? O controle de constitucionalidade ele é uma contribuição do constitucionalismo dos Estados Unidos. O constitucionalismo dos Estados Unidos também criou a ideia de federação, tudo que será visto para frente, ideia de federação. O que é a ideia de federação? Dessa união de estados, municípios, uma união indissolúvel, em que um ajuda o outro, mas eles são entes autônomos, a ideia de federação que será vista para frente. Também criou o sistema presidencialista, né? A escolha, o povo escolhendo o seu representante, né? Tirando ali do parlamentarismo que existia na Inglaterra, então criaram o presidencialismo. Então o presidencialismo é uma ideia dos Estados Unidos. Ou ainda, os Estados Unidos trouxe, trouxe na França também, mas a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, né? Liberdade de profissão, liberdade de empresa, liberdade de intervenção na economia, no caso, né, livre iniciativa, livre concorrência, tudo veio dos Estados Unidos. Depois, o constitucionalismo francês. Quais foram as contribuições, principais contribuições do constitucionalismo francês? A ideia de direitos fundamentais nasceu lá no constitucionalismo francês, tá? Nós vamos ver o que são os direitos fundamentais. Ainda, limitação de poder, né? A limitação do poder também nasceu no constitucionalismo francês. E ainda a ideia de poder constituinte. A ideia de poder constituinte também é originária do constitucionalismo francês. Maravilha, galera! Nos vemos na sequência. Aquele abraço!